Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Então, estamos na lição 3, a lição 3, que diz: uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Então, hoje vamos finalizar a última parte, que é a parte 3. A parte 3, estamos no vídeo de número 4, a parte 4, certo? E vamos falar do que? A igreja que prega a esperança vindoura. É, o, o item 1 vai falar alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Subitem 2, a promessa da segunda vinda. E o resumo 1 vai falar a igreja que prega a esperança vindoura alerta uma sociedade indiferente à realidade espiritual, proclamando a promessa da segunda vinda. Certo? Então, como nos vídeos anteriores, vamos fazer a leitura e vamos, dentro desse tempo do vídeo aí, 30 minutos, lermos as fundamentações bíblicas. E só lembrando, o objetivo 3, temos que cumprir o objetivo 3, que vai ser incentivar o aluno a pregar uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. Então, o objetivo vai ser incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. Então vamos lá, a leitura do item 1. Alerta a uma sociedade indiferente, insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. Atos 2:40. Daqui a pouco vamos fazer a leitura. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Atos 3:17. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma pregação sem esperança. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4:5. É essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Certo? Amém? Certo, irmãos. Então, vamos agora à leitura do subitem 2. A promessa da segunda vinda. Concluindo sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora batizado por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para o refrigério dos últimos dias que foram prometidos a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Então, resumo 3, a igreja que prega a esperança vindoura alerta uma sociedade indiferente à realidade espiritual, proclamando a presença da segunda vinda de Cristo. Irmãos, vamos ler a conclusão. Não. Vamos ler a fundamentação bíblica. Então vamos ler novamente. Então o tópico 3 vai falar a igreja que prega a esperança vindoura. O item 1 vai falar alerta uma sociedade indiferente e insensível. Então o apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. Atos 2:40. A leitura de Atos 2:40. Vamos lá. Atos 2:40. Atos 2:40. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Agora, dando sequência,
agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Atos 3,17. Atos 3,17 que diz: agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e o que seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. Agora ele reconhece que aquela era uma geração ignorante, como você pode ser confirmado em Atos 3,17. Então vai lá. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. 1 Tessalonicenses 4,13. Vamos à leitura. 1 Tessalonicenses 4,13. Calma. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4,13. Ah, foi para a 2 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4,13. Vamos à leitura, irmão. Diz: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Então ele pediu para nós lermos 1 Tessalonicenses. Aqui, 1 Tessalonicenses 4,13. Era, portanto, uma geração sem esperança. 1 Tessalonicenses 4,13. Então, era, portanto, uma geração sem esperança. E agora vamos lá. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. Agora, 1 Tessalonicenses 4,5. Vamos ler o 5. E não como paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. E não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que nem conhecem a Deus. Era, portanto, uma geração sem esperança, como podemos ver ser confirmado em 1 Tessalonicenses 4,13. E a insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4,5. E não como paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Uma leitura corrida agora, irmãos, a do item 1. Alerta uma sociedade indiferente. O apóstolo Pedro já havia exortado os ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. Olha a afirmação aqui, irmão. O autor afirmando aqui, ó, a insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Então, aos insensíveis às coisas espirituais, esses, a mensagem da cruz deve ser pregada. Esses deve ser anunciado, deve ser pregado o evangelho da salvação. Deve ser falado de Cristo para eles, irmãos. Então, o tópico... Finalizamos o tópico 1. E agora o subitem 1 do tópico 3, né? Subitem 1. Agora vamos para o subitem 2, que fala a promessa da segunda vinda. Então vamos lá. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3,19. Vamos ver o que diz Atos 3,19. Leitura de Atos 3,19. Atos 3,19. Vamos lá. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe o pecado de vocês. Então vamos lá. O que está dizendo aqui? A promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. Venham, assim, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3,19.
Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, Atos 3,19. Agora vamos dar sequência. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazido por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que foram prometido a Israel. Trata-se de uma futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que, no tempo de Deus, se cumprirá. Agora vamos ler mais uma vez de uma forma corrida, que já estamos no final, irmão. 11 minutos aí de vídeo. Vamos lá. A promessa da segunda vinda. Então, o tema do subitem é a promessa da segunda vinda. Concluindo a pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar as bênçãos prometidas a Abraão, que fora trazido por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para o refrigério dos últimos dias que fora prometido a Israel. Trata-se de uma futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. E agora o resumo 3. O que fala o resumo 3? A igreja que prega a esperança vindoura, então o resumo vai falar de uma esperança vindoura, alerta uma sociedade indiferente à realidade espiritual. Um alerta a uma sociedade indiferente à realidade espiritual. Proclamando a promessa da segunda vinda de Cristo. Proclamando a promessa da segunda vinda de Cristo. Então, sinopse 3, resumos 3 de uma forma bem corrida. Uma leitura corrida. A igreja que prega a esperança vindoura alerta uma sociedade indiferente à realidade espiritual, proclamando a promessa da segunda vinda de Cristo. E vamos para a conclusão, irmãos. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo um simples pescador, com uma gramática e conhecimento limitado, sabia expor com maestria as Escrituras Sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios deles, para sermos exitosos no ministério da Palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras. Então, no resumo da lição, está falando que Pedro, aqui, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque ele estava em comunhão, ele estava buscando, porque o Espírito Santo que habita em todos nós, nesse momento em Pedro, ele estava transbordando, ele estava cheio. A carne não estava vencendo. Nesse momento, quem estava vencendo era o Espírito. Então, ele pregava sabia expor com maestria as Escrituras, mesmo sendo um simples pecador, com uma gramática e conhecimentos limitados. Então, assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo. Então, o autor falando aqui, o comentarista da revista, assim como Pedro, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele. Então, temos que nos encher do Espírito Santo em todo momento de nossas vidas, todos os dias das nossas vidas, todos os dias renunciar o pecado, todos os dias dizer não para o pecado, ser forte, se firmar nas tentações da carne. Habitamos um corpo que tem a natureza pecaminosa, um corpo inclinado para o pecado, onde você faz a escolha a todo dia: eu vou pecar, eu não vou pecar, eu vou resistir, eu não vou resistir, eu vou alimentar o Espírito, como nós estamos fazendo essa manhã. Estamos alimentando o Espírito, estamos lendo as Escrituras Sagradas, que, como aprendemos, as Escrituras é a revelação de Deus. É a revelação de Deus.
Então, quando você está lendo a Escritura, Deus está sendo revelado para você e você está se fortalecendo e o Espírito Santo de Deus está fortalecendo e você está vencendo a carne. Então, já fizemos um vídeo de meia hora nesta manhã e estamos para mais 15 minutos de vídeo falando sobre Cristo, falando sobre Deus, falando sobre o Espírito Santo. Aprendendo da palavra, aprendendo dos apóstolos, aprendendo da igreja primitiva, como foi criada, quando foi criada, como que foi, como que eles faziam, como que eram mantidos, como que eles trabalhavam, que eles vendiam terra, vendiam casas e repartiam entre eles e continuavam indo, pregando o evangelho, mesmo sendo perseguido, mesmo seus filhos sendo mortos, suas esposas sendo mortas, eles continuavam pregando o evangelho. A lembrar do Estevão, o primeiro mártir, a anunciar o evangelho na frente do templo e foi perseguido pelos fariseus, saduceus, pelo grande conselho, mandaram parar, não, está condenado a apedrejamento. Em nenhum momento ele renunciou, ele ficou firme. Enquanto ele tinha consciência ali, ele foi firme, morreu apedrejado. Bastava a ele parar, ele renunciar a Cristo, que ele não ia ser apedrejado, ele não ia ser morto. Mas ele não se importava, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele queria levar o evangelho, foi o primeiro mártir. Ele não recuou ao evangelho e permaneceu firme no evangelho. Assim como Pedro, está se referindo a Pedro, esse ele se mete a Pedro, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo. Então, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, devemos alimentar o Espírito Santo, que é a alimentação aqui, alimento da sua alma. Sua alma, de que forma que é alimentada? Ela é alimentada com a palavra de Deus. A palavra de Deus alimenta a sua alma. E quando a sua alma está forte, a sua alma está alimentada, o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós também se fortalece. Sendo cheio dele, cheio do Espírito Santo, para sermos exitosos, para sermos exitosos no ministério da palavra. Ou seja, no ministério da palavra, vamos ter êxito. Vamos vencer no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica, para a nossa igreja ser bíblica, ela é uma igreja que vive e sabe expor as Escrituras Sagradas. Então ela vive a Escritura Sagrada, ela expõe a Escritura Sagrada, ela ensina, como foi lido lá nas primeiras lições lá, que ela ensinava, ela promovia discípulos. Então a nossa igreja tem que ensinar, como é feito aí aos domingos. Ela ensina como é feito no culto de doutrina, assim como em cada culto, quando tem a palavra, 1 hora e meia de palavra, você está se alimentando ali, você está aprendendo, a igreja está ensinando. Por isso a importância de estarmos presentes no culto, porque a palavra diz, 2 ou 3 reunidos, em meu nome ali estarei. Então o Espírito Santo de Deus está ali operando. Então devemos não só cultuar em casa cultuamos, nos alimentamos antes de uma consagração, antes de uma BD, antes do culto. Mas a necessidade, se você tem disponibilidade, se você não está trabalhando, se você não está doente, se você não está em algum compromisso que impeça, um compromisso forte que impeça você estar na casa de Deus, então se alimente da palavra. Esteja sempre presente na igreja. Irmãos, e aprendemos também que a igreja, ela é o corpo de Cristo e cada um de nós fazemos parte desse corpo. Então, cada um de nós temos uma função lá dentro. A igreja necessita ela ser limpa, a igreja necessita de músicos, de levitas, necessita de pastores, de presbíteros, de diáconos, de missionários, de membros. Todos vocês da igreja são parte desse membro. Não dá para constituir, fazendo analogia com o corpo, um corpo ser composto só de coração. Não, tem vários outros órgãos, de membros, dedos, mãos, pés, cada um com uma função. Então, cada um tem uma função lá dentro e que você se fortaleça na sua função, que você se fortaleça a cada dia na sua função e que se você ainda não sabe sua função lá, que você venha a orar mais, buscar mais, se alimentar mais do Espírito Santo de Deus, alimentar mais sua alma nas Escrituras, que sempre tem coisa para fazer, basta olhar. É uma igreja que tem deficiências, ela precisa de ajuda. Então, às vezes a igreja está suja, vai lá e limpa. Às vezes chega mais cedo, abre a igreja. Chega mais cedo, já vai orando. Participe das consagrações, dia de quarta-feira, sábados pela manhã também tem consagração. Se fortaleça, tem culto dos jovens, vá, ajude, entendeu? Sempre tem alguma coisinha para fazer, sempre precisa de ajuda. E quando você faz com amor, você sente aquela gratidão.
certo? Então agora, amém, irmãos? Então vamos agora revisando o conteúdo. Tem 5 questões para ser revisado o conteúdo. Vamos lá. Questão número 1, pergunta número 1. Em que a pregação do apóstolo Pedro é baseada? A pregação do apóstolo Pedro é baseada nas Escrituras. O apóstolo usou trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação. Então, em que a pregação do apóstolo Pedro é baseada? Essa é a pergunta. Apóstolo Pedro, Atos 3, ele fez a pregação, ele operou cura, operou milagre daquela pregação. E ela foi baseada no quê? Ela foi baseada nas Escrituras Sagradas. Ela colocou Cristo ao centro da pregação. Em nenhum momento ele trouxe para ele, entendeu? Que aquele poder vinha dele, não. Aquele poder era de Jesus Cristo. Ele curou em nome de Jesus Cristo. Estava cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus estava habitando nele, estava fortalecido, e está transbordando do Espírito, e ele operou a cura. Atos 3. Então, em que a pregação do apóstolo Pedro está baseada? Está baseada nas Escrituras Sagradas. Ele estava cheio do Espírito Santo, com autoridade. Ele fixou os olhos, e naquele momento operou o milagre. Fixou os olhos sobre aquela pessoa que pediu para ele algo. Ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. E ele, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, ele operou aquele milagre. E agora, vamos à segunda questão, que fala: o que a pregação de Pedro invocou? Consegue responder essa, irmão? Vamos ler aqui a resposta. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e a sua morte não foram por acaso, mas já haviam sido preditas pelos antigos profetas. Então, a pregação de Pedro invocou, ela mostra, fizemos no grupo lá, irmãos, cada fundamentação bíblica tá lá. Então, haviam sido preditas. Então, ele fala do Antigo Testamento, o que foi predito no Antigo Testamento, mostrar que é a rejeição de Jesus. Então, no Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, que nós tratamos numa outra lição, na outra parte do vídeo, salvo engano, a primeira parte ou segunda, a rejeição de Jesus. Lá no passado já foi anunciado, os profetas antigos já anunciaram que havia um Messias, nosso Salvador, que ele ia ser rejeitado, que ele ia ser morto. Então, vamos ver a resposta aqui. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar a rejeição de Jesus Cristo e a sua morte. Então, as Escrituras lá no Antigo Testamento já mostravam a rejeição de Jesus e a sua morte. Não foram por acaso, mas já haviam sido preditas, já haviam anunciadas pelos antigos profetas. Então, agora a questão 3. A questão 3 vamos lá? Como a expressão fixar os olhos é usada para descrever o apóstolo? Como a expressão fixar os olhos? Essa expressão fixar os olhos, que foi tratada em um dos tópicos, o que ela quer dizer? É usada para descrever o apóstolo. A expressão fixar os olhos é usada para descrever o apóstolo em momento de revelação. A expressão fixar os olhos, ela é usada para descrever os apóstolos em momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligadas a acontecimentos divinos ou milagrosos, mostrando que Pedro não apenas estava capacitado para curar, mas também ungido para pregar. E agora a questão de número 4. Como podemos identificar uma pregação não bíblica? Podemos identificar uma pregação não bíblica quando ela tira o foco de Cristo. Então, uma pregação que não coloca Cristo ao centro, ela não é uma pregação bíblica. E coloca o homem no centro, não passando de um mero discurso humano. Então, quando você vê uma pregação que ela não tem Cristo ao centro, quando ela não é fundamentada nas Escrituras Sagradas, ela deixa de ser uma pregação e passa a ser apenas um discurso humano. Então, uma pregação, você tem que se alimentar bem antes do Espírito, você vai ter que se jejuar, você vai ter que meditar nas Escrituras, buscar de uma forma verdadeira, entendeu? Renunciar o pecado a cada dia, estar em comunhão sempre, para uma pregação, para o Espírito Santo habitar de uma forma mais poderosa em você e naquele momento você ser usado para trazer a palavra. É o que a lição de número 3 está nos ensinando, é o que o comentarista dessa revista, o pastor José Gonçalves, está nos ensinando. Então, venha para a EBD,
aprender da palavra, se fortaleça da palavra. Erreis, porque não conheceis as escrituras. Então você tem que valorizar o EBD. É necessário que você conheça as escrituras para você direcionar a sua vida. Como disse a revista, como disse essa lição, a Bíblia, ela é a revelação de Deus, só que ela é fechada na sua estante, na sua mesa. Ela é um livro como outro qualquer. Porém, quando você abre e medita pela manhã, nos seus momentos vagos, à noite, em qualquer momento que você tem, no horário do seu almoço, você medita nas Escrituras, ela é a revelação de Deus, ela é poderosa, ela alimenta a sua alma, ela te fortalece no Espírito e te transborda no Espírito. Então, há necessidade de fundamentarmos nossa pregação na palavra, de colocarmos Cristo sempre ao centro, de estarmos alimentados, nossa alma alimentada, nossa alma fortalecida, nosso Espírito Santo de Deus transbordando em nossas vidas. Amém, irmãos? De quem é a marca, a questão de número 5 aí, ó, no final da revista, 5. De quem é a marca da insensibilidade espiritual? A insensibilidade espiritual é a marca daqueles que não conhecem a Deus. De quem é a marca da insensibilidade? Então, quem são insensíveis espiritualmente? São aqueles que não conhecem a Deus. São aqueles que ainda não foi anunciado o evangelho para eles, ou mesmo que foi anunciado, eles, no primeiro momento, eles nem deram atenção. Então, esses vão continuar sendo insensíveis espiritualmente. E só lembrando, né, irmão? Um profetinho, Jesus te ama. Profetinho, Jesus te ama. Isso acontecia, foi um varão que falou lá na igreja. E ele foi salvo e foi liberto. E hoje é um grande homem, um grande pregador aí. E eu lembro que ele falava que foi um profetinho, um homem passando lá, ele ainda estava, né, nas drogas e disse, um profetinho, Jesus te ama, um profetinho, Jesus te ama, ele passando e operou. Então, é de uma forma simples, irmão. Na sua simplicidade, você pregando a Deus, você anunciando o evangelho, Jesus te ama, e colocando Cristo ao centro, se alimentando, fundamentando sua pregação, mesmo que de uma forma simples, nas Escrituras, Espírito Santo de Deus, estando com você, já é uma escritura abençoada. Não é um discurso, ela é uma pregação. Amém? Que Deus esteja sempre com vocês, Espírito Santo de Deus aí, que habita em vocês, cada dia vocês vêm alimentar mais, que eles vêm transbordar na vida de vocês. Tá bom? Muito obrigado aí. O vídeo é de uma forma simples, é para os irmãos, mas os irmãos que veem esse vídeo de uma forma simples, o irmão vai entender da palavra. Tá bom, irmãos? Muitas das vezes, nossa fraqueza nos impede de ler a palavra, nos impede de ler a revista. A revista era fundamentada na palavra. A revista da EBT é fundamentada na palavra. Tantas e tantas confirmações bíblicas que praticamente, como quem está no grupo aí acompanhando, vocês viram muitas e muitas fundamentações bíblicas, textos em cima de mais texto. Ela não só limita essa lição não só se limita a Atos capítulo 3, que fala da pregação de Pedro, ela traz fundamentação no Antigo Testamento. Então, ela te mostra para você, faz você folhear a Bíblia todinha, vai no Antigo Testamento, vai em vários livros, no Novo Testamento ela vai e volta, e com isso você vai pegando habilidade na Bíblia. Tinha página aqui da minha revista que não tinha nenhum grifo lá. Grifei, deu a confirmação bíblica, é uma Bíblia de estudo, tá todinha aqui riscada aqui, tá toda grifada. Então, é isso, irmãos. Não vai se limitar a Atos 3. Você vai ter um panorama assim, ó, geral da Bíblia. Tá bom? E é isso, irmãos. Deus abençoe, continue buscando, entendeu? Filmes voltados para a palavra tá me ajudando muito a compreender. O filme do apóstolo Paulo. Tinha um no YouTube, assisti, tem outra na Netflix, assisti também. No YouTube também tem lá, quando coloca livro de Atos, tem lá uns documentários. É importante, tá ajudando. Então, você aprende um pouquinho lá, vendo a palavra. Aprende um pouquinho lá e com isso você vai alimentando e você vai se desenvolvendo. E a sua lição aí, quando você participar lá na EBD, você vai ter mais perguntas, você como aluno vai ter mais perguntas, você como professor vai conseguir trazer, iluminar mais de conhecimento a mente
dos seus alunos. Então é necessário que leia, não uma, não duas, mas muitas e muitas vezes a lição. Você tem uma semana. A lição vai ser ministrada em 1 hora e meia. O varão, em 1 hora e meia, ele não só vai ler, como ele vai comentar cada tópico. Então, se todo dia na semana você reservar um tempinho, você vai conseguir ler a revista umas 2, 3, 10, 20, 30 vezes. Depende do que você está buscando, depende de como você quer alimentar a sua alma, depende de qual nível você quer estar com o Espírito, de comunhão com o Espírito Santo. Se você quer ele transbordando, como o profeta Pedro, a chegar a um nível de operar uma cura, ou você só quer estar morno ali. Aí é a escolha que nós fazemos a cada dia. Tá? Não só basta renunciar ao pecado, mas temos que nos fortalecer no Espírito para nos dar força para renunciar ao pecado a cada dia. Tá bom, irmão? Somos todos assim, ó, miseráveis, pobres, pecadores. Essa natureza aqui, ó, esse corpo humano aqui, herdou, ó, corruptível. Tá bom, irmãos? Então vamos nos fortalecer para ficar firmes e estar com Cristo, estar no reino de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Amém.